de medicina preventiva e até certo ponto colocar para você sobre o alongamento ósseo. Em que época, em que situação e quando é que nós, pacientes, seres humanos, podemos nos dirigir a um cirurgião ortopedista para fazermos o alongamento ósseo. O nosso convidado de hoje para a orientação de medicina do programa é o Dr. José Carlos Bongiovanni, cirurgião ortopedista, especialista nesta área de alongamento ósseo. É um prazer enorme a gente poder tê-lo conosco no programa e de podermos falar de um assunto de grande interesse e de medicina preventiva. Boa tarde, Mafalda. Prazer estar aqui e tentar elucidar a você, seus telespectadores, quando, como, né? Na verdade, como se deve, quando se indica e o porquê, né, dos alongamentos ósseos. Na verdade, o que é o alongamento ósseo? O alongamento ósseo é uma técnica que existe, né, tá? E que dá possibilidade de você aumentar o tamanho, né, de um segmento ósseo, seja de uma perna, né, do membro inferior, do membro superior, desde que haja uma condição, vamos dizer, favorável para isso, né? Então tem que ter um mínimo, logicamente, para você indicar, né, e para que o paciente se beneficie com esse tipo de tratamento. E esse é um ato cirúrgico, na verdade? É um ato cirúrgico. O alongamento ósseo hoje, ainda hoje, ele praticamente todo ele é feito através de uma fixação externa, né? Então, através de um aparelho que você coloca externamente no paciente e lentamente, então, você consegue ir corrigindo esse encurtamento que o indivíduo tem, seja por uma discrepância, ou seja pelo indivíduo que tem uma baixa estatura muito avantajada, né? E que, então, lentamente vai se corrigindo no tempo essa discrepância. Então, vai se alongando o membro, né, gradativamente. Por exemplo, num acidente, o indivíduo sofreu um acidente e houve um encurtamento do fêmur, por exemplo, da tíbia, não importa, um osso da perna. Pode ser feito o alongamento? Sim. Pode? Pode ser feito. O alongamento tem uma gama muito grande de indicações no alongamento ósseo, né? Seja ele adquirido, como por exemplo um pós-traumático, o indivíduo que teve um acidente, né? Infortunadamente ele ficou com um membro menor, né? Então fraturou o fêmur, teve uma perda de substância óssea, etc. Pode ser por doenças adquiridas, né? Ou seja, o indivíduo durante a sua vida adquire uma doença e essa doença faz com que o seu membro fique menor, né? Sua perna, seu braço, seu fêmur, tá certo? Tá? Então, existe essa possibilidade de alongamento. E as doenças congênitas, né? Quais, nós sabemos que existem inúmeras doenças congênitas que dão ao indivíduo ou diferenças de membros, ou deformidades nos membros, né? Ou que deixam os indivíduos mais baixos, né? Por exemplo, o indivíduo acondroplásico, né? Que é o anãozinho, o acondroplásico, o anãozinho de circo, que tem os seus membros diminuídos por uma doença que atingiu as suas cartilagens de crescimento. Então, é um indivíduo normal, né? Biologicamente, porém de muita baixa estatura e que isso dificulta a sua vida no meio social. E pode ser feito um alongamento, então, no anão? É possível você alongar o anão, fazer uma programação, né? Um trabalho, isso é a longo prazo, muitas vezes necessita 4, 5 anos de tratamento, né? Para que você possa levar um indivíduo que tenha 1,15 m de altura, 1,12 m, 1,15 m de altura, a levar 1,40 m, 1,40 m e pouco, alongar aí pelo menos uns 30 centímetros, né, nos membros inferiores, mais um tanto aí nos membros superiores, para que esse indivíduo se torne um indivíduo próximo, vamos dizer assim, né, tá, do nível mínimo da sociedade, para que ele se integre na sociedade
e possa fazer as atividades, vamos dizer, corriqueiras, né, da vida. Levar uma vida normal. Não vamos dizer uma vida normal, porque esse indivíduo sempre vai ter alguma restrição, né? O indivíduo, por exemplo, que vai fazer um alongamento ósseo, isso tem que deixar bem claro, né? Não vai ser um indivíduo, um atleta, né? Porque sempre alguma restrição vai ter. Porém, vai chegar bem próximo do normal. Dá para você mostrar para a gente como é que é esse aparelho, como é que ele é colocado dentro, no ato cirúrgico, dentro do osso, como é que isso realmente vai funcionar na vida do ser humano? A gente pode? Pode. Posso tentar te mostrar aqui algumas... Você tem aí um arquivo grande no teu laptop? Temos, vamos tentar aqui mostrar aqui. Então... Porque, na verdade, às vezes as pessoas, elas se desesperam quando elas, por uma contrariedade qualquer, que a gente não sabe nem explicar porquê, elas, por um acidente, têm um comprometimento de uma parte óssea do corpo e às vezes chegam até o desespero de achar que tudo acabou. E isso não existe. Não existe. Veja bem, logicamente, tudo isso é possível ser feito, né? Porém, com indicação. Com indicação e com certo sacrifício, né? Isso não é um passe de mágica que o indivíduo... Então, deixa eu abrir esse... Ok. Então, o que levaria, né, o indivíduo a querer aumentar a sua estatura, né, Mafalda? Certo. Então, veja bem, existem logicamente vários parâmetros que você deve pesar, né? Certo. Tá? Primeiro, se é um problema físico ou um problema psicológico do indivíduo, né? Então, o que define uma baixa estatura, tá certo? Você sabe que existe uma influência muito grande no meio, né? No meio externo, quanto à altura. Hoje todo mundo quer ser muito alto, né? Agora, o acondroplásico, que é o indivíduo realmente, o anão, né? Esse indivíduo realmente ele é segregado vamos dizer, da nossa sociedade, né? Por quê? Porque ele, pela sua baixa estatura, ele tem dificuldades para uma vida qualquer de um ser humano. Tem dificuldade para acender uma luz, né? Acender uma luz, alcançar uma... ir num banheiro, pegar um ônibus e assim por diante. Então esses indivíduos são segregados. Então isso aqui, olha, isso aqui é o aparelho, vamos dizer, em si, né? Vocês estão vendo aqui do lado direito, né? Aqui do lado direito, onde está a setinha. Então é um aparelho que fica externamente, né? No indivíduo, ele é implantado. Esse aqui seria a perna do indivíduo e ele é fixo, esse aparelho, através de fios e pinos, né, na perna do indivíduo. Aqui à esquerda, então, mostrando como seria esse aparelho, né, antes da sua implantação. Aqui, então, seria a técnica de colocação desse aparelho na perna. Aí é feita a colocação. Então, aqui vocês podem ver a colocação do aparelho, tá? E como ele vai sendo lentamente feito o alongamento, né? Quer dizer, vai parafusando? Vai, então existe um sistema de hastes, essas hastes laterais aqui. Vamos ver. Vamos ver se... Aqui está então o paciente com as hastes, né? Esse é o aparelho, essas hastes laterais, elas têm umas porcas em que o indivíduo lentamente vai fazendo então a distração, né? Então, através do sistema de distração óssea, vai lentamente formando a regeneração óssea. Então, no final, fica exatamente assim. Aqui, olha, onde o osso foi alongado, praticamente depois de um certo tempo. Aqui, olha, tá vendo? Toda essa parte aqui é a parte que o osso foi regenerado, um novo osso regenerado, então dando a altura para o indivíduo. Aqui dá para também ver, isso aqui é o joelho do indivíduo, né? Tá vendo aqui?
no joelho, aqui o aparelho implantado, e esse anel e esse anel, esses dois anéis, eles vão se distanciando um do outro, e aqui vai formando, então, vai fazendo a formação óssea, aqui nessa região, tá vendo? Tá? Logicamente, esse osso, com o tempo, ele vai se solidificando até se tornar um osso normal, e você ter a oportunidade de retirar, então, aqui outro exemplo que vocês podem ver aqui, né? Tá vendo? Então, e essa região aqui é toda a região de um novo osso formado. Aqui também, olha, o osso que está se formando até toda a formação do osso, né? E o indivíduo, então, ter essa possibilidade. Bom, então, concluindo este nosso encontro de hoje, o osso cresce. Não é que o osso cresce. Mas para nós leigos, o osso cresce. O osso você pode dar condições, tá certo, dele aumentar de tamanho, tá certo? Tá? Dando condições biológicas e mecânicas para isso, né? De que maneira? Hoje já se iniciou o processo de alongamento do segmento ósseo, né? Do segmento de uma perna, de um braço, etc., através de hastes que ficam dentro do osso. Ou seja, são mais cômodos, não é necessário toda essa parasitose externa, que realmente é um certo desconforto para o indivíduo, né? Apesar que traz bons resultados, né? Uma satisfação muito grande para o indivíduo depois que ele consegue fazer essa correção, né? Muitas vezes tem 10, 15 centímetros de uma perna menor que a outra, e você consegue dar a esse indivíduo uma equalidade nos membros. Porém, logicamente, como eu disse, é um sacrifício. Porém, veja bem, por que ainda hoje é tudo feito através de um aparelho externo? Porque o controle, tá certo, é feito externamente. Externamente nós conseguimos controlar. É necessário, muitas vezes, você diminuir o ritmo ou aumentar o ritmo, evitar as complicações, né? Existem muitos obstáculos durante os alongamentos que poderão advir, e você tem que estar preparado para poder, vamos dizer, vencer esses obstáculos. E isso tudo tem que ter um domínio sobre o que está internamente, e isso nós conseguimos externamente através do aparelho, né? O aparelho seria como o condutor, né? É o motorista, né? Aquele que vai conduzir ou mais rápido ou mais devagar, ou vou trazer mais para a direita, mais para a esquerda, né? Vou evitar uma deformidade enquanto estou alongando, vou evitar uma contratura de uma articulação e que não leve, vamos dizer, prejuízo para o indivíduo, né? Porque temos que pensar em corrigir uma discrepância, um encurtamento, mas não podemos esquecer que devemos manter a função daquele membro, as articulações íntegras e etc. Então, hoje já se iniciou, né, já de uns anos para cá, mas ainda está numa fase muito inicial, o alongamento através internamente do osso, né? Mas esse controle ainda não é perfeito, por isso ainda existem muitas dificuldades do controle que é feito externamente. Doutor, você vai continuar com a gente, porque a gente vai ter que esclarecer muito mais coisas sobre isso. Por hoje, obrigada por estar conosco. De nada, Mafalda, estamos à disposição. Obrigada.